Fala Vascaíno, Caveira da Gama na área, chegando com aquela resenha esperta da Vasco TV logo pela manhã para a gente começar o dia bem, resenhando de Vasco. E galera, como sempre, a gente tem muito o que falar, cara. O Vasco se reapresenta hoje, a gente vai falar de toda a programação do Vasco para a preparação para o jogo de sábado contra o Madureira e a preparação do Vasco de maneira geral para o resto da temporada de 2021. Marcelo Cabo aí visando essa semana de treino bem forte para o grupo chegar voando no final do mês, que tem o início da Série B, que é o nosso foco maior. A gente vai falar de chegadas e saídas, galera? Tem jogador para chegar e alguns jogadores que podem sair, que se sair, meu amigo, o 12 por 1 Morteiro está aqui pronto para soltar para o alto, para comemorar. A gente vai falar disso e muito mais. E uma situação, galera, que aconteceu no Vasco, né? Questão de política, que eu não gosto de falar, mas eu quero dar minha opinião aqui, né? Ontem o Conselho Deliberativo se reuniu para votar pela exclusão ou não de um grande benemérito. E a gente vai falar isso daqui, eu quero dar minha opinião de coisa até que abrange muito mais campos dentro da política do Vasco. Está na hora do Vasco, mudar de vez, beleza? Então, se você é novo no canal, já deixa o joinha no vídeo primeiro, comenta no vídeo para participar da promoção. Lembrando que sábado, depois do jogo entre Vasco e Madureira, eu e o Felipe Bigode, vamos estar aqui no pós-jogo, né? E aí a gente vai fazer aquela brincadeira que vai dar direito a uma camisa oficial do Vasco, da capa, né? Modelo supporter. Então, para participar, como é que faz? Tem que ser inscrito, dar o joinha, né? E comentar nos vídeos. E para você que vem aqui, assiste o vídeo, não é inscrito, 72% do nosso público que vem aqui assistir o vídeo não é inscrito. E a gente está tentando chegar aos 30 mil, então dá essa força para o Vasco TV. Você sendo inscrito ajuda a gente demais e é de graça, galera. Falado isso, tô voltando já para a gente começar essa resenha. Não sai daí não, eu volto depois da vinheta da Amo Vasco TV. Então, galera, antes de falar dessa situação da expulsão de um grande benemérito, né, a política do Vasco, mais uma vez, borbulhando, né, eu queria falar dessa questão das chegadas e saídas, né. 3-4 semanas atrás começou a se falar da possibilidade do Andrei estar se transferindo para o Santos. O técnico do Santos, Ariel Holan, tinha indicado o nome do Andrei para uma possível contratação, e o Andrei, né, que tem contrato até o final do ano. Eu até cheguei a dizer aqui que isso poderia ser alguma coisa de empresário, já que o Andrei, a partir de julho, fica livre para assinar com outro clube um pré-contrato, né? E aí começam, é sempre assim, galera, sempre começam essas coisas, né? Ventila o nome daqui, ventila o nome de lá, né? Porém não, cara, o Andrei tá bem esse ano, o Andrei tá voando, essa que é a verdade. Eu que sempre fui um crítico do Andrei, sempre falei que o Andrei tem um potencial tremendo, né? Um potencial de jogar na Europa, mas que sempre foi meio come-dorme, um cara que não tinha capacidade de se focar no jogo 100%, né? Tava sempre jogando 10 minutos bem, 25 minutos mal, 5 minutos bem, 10 minutos maus. Então aquele famoso jogador vagalume. Mas a verdade o Santos sim fez uma consulta ao Vasco, nenhuma proposta chegou pelo Andrei e o Vasco já trata da renovação do Andrei, que é um prata da casa e não pode sair do Vasco sem dar um retorno. Inclusive o próprio Andrei sinalizou que quer renovar com o Vasco e só quer sair do Vasco se houver um lado positivo, um retorno financeiro para o clube de São Januário. Isso é aquela coisa, né, galera? Os jogadores que são formados no Vasco, que estudam na escola de São Januário, né, que vem desde pequenininho, eles criam um laço muito forte com essa cruz aqui, né, cara? Coisa que é difícil desfazer. A gente vê o Felipe Coutinho, Allan Kardec, né, cara? Todos esses caras a todo momento vindo e falando isso do clube, e o Andrei não é diferente. Então o Andrei já conversa e o Vasco e o Andrei já estão costurando um novo acordo para o Andrei permanecer no Vasco e se sair dando um retorno financeiro que eu acho
Muito legal, galera. Agora a notícia, que pode ser a notícia do ano, meu amigo. Goiás, meu amigo. Os caras estão conversando com o Vasco da possibilidade de contratarem algum dos jogadores que estão afastados. São eles, né? Henrique, Neto Borges, o Wesley, Marcos Júnior, né? E o Lucas Santos. Eles já entraram em contato com o Vasco para saber da situação de cada um e eles precisam sim de alguns nomes para posições carentes no elenco. Então pode ser que pinte realmente proposta para esses jogadores, cantar para subir, ir lá para Goiás para tentar fazer a vida deles lá. Tem jogadores, por exemplo, na minha opinião, tá, galera? Por exemplo, Lucas Santos. Se eu fosse o Goiás, eu investia no moleque. E se eu fosse o Vasco, eu facilitaria demais para esse moleque ir para o Goiás. Porque eu ainda acredito que o Lucas Santos pode jogar bola, cara. A galera pega muito pesado no pé do menino. O menino joga bola, tem uma qualidade muito boa ali no pé direito e também no pé esquerdo dele. O moleque é rápido. Agora, não deu certo num primeiro momento, fica claro. E às vezes, respirar novos ares pode ser bom para ele, né? Quem sabe até o Wesley pode ir também. O Wesley que, eu sempre falei aqui, cara ganhar 300 mil e ficar em casa, né? Treinando afastado, eu sou contra, né? Mas vamos ver se o Vasco consegue colocar esses caras aí para jogar em outro clube. Marcos Júnior, Marcos Júnior, cara, vai ficar de come e dorme no Vasco? Não pode, galera, não pode. Então vamos ver se o Goiás, né, faz essa benesse aí pro Vasco. Eu já vou dizer aqui, se levar os 5, a gente vai fazer uma promoção aqui, dar um jeito para a torcida do Goiás, ver uma questão de sócio-torcedor, não sei. Vou conversar com o Bigode aqui, Caveira e suas promessas. Vou conversar com o Bigode aqui, o que a gente pode fazer se o Goiás levar os 5 jogadores, meu amigo, a gente dá um jeito de ajudar o Goiás de alguma forma, galera. Não sai daí não, que agora vai vir uma situação muito grave que está acontecendo no Vasco. Eu quero saber a sua opinião e quero dar minha opinião aqui, cara. Situação muito grave e eu já volto já depois da vinheta. Então, galera, estamos de volta para falar dessa situação que nunca é agradável, né? Briga política, ofensas dentro do clube, ofensas em redes sociais. E eu queria dar meu depoimento aqui, minha opinião, e principalmente saber a opinião de vocês, né? Eu gosto quando o Bigode fala na live dele que ele não é o dono da verdade, muito menos eu sou o dono da verdade. A gente dá a nossa opinião aqui e por isso a gente é tão aberto a receber a opinião dos outros vascaínos e muitas vezes vocês acabam por convencer a gente acaba por convencer vocês. É troca de mensagem, mas aquela coisa, né? Sempre com educação. E uma coisa muito bacana aqui na Amo Vasco é que todo mundo chega educado para trocar ideia. Isso é muito legal e é muito valoroso dentro de uma torcida. Então ontem, galera, o Conselho Deliberativo do Vasco se reuniu para votar pela expulsão do quadro social ou não de um grande benemérito. O nome do grande benemérito é Otávio Gomes. Esse cidadão, né, ele proferiu algumas ofensas ao nome do Jorge Salgado e do Alexandre Campelo, né? Eu até tinha pego, né, a passagem do que ele falou, mas eu achei tão baixa a situação que eu vou só resumir o que ele falou. Ele falou que o Campelo, primeira coisa que ele fez quando ele vendeu o Paulinho foi viajar à Europa, né, com a mulher dele, filha da cafetina, quer dizer, ele xingou a sogra do Campelo para gastar o dinheiro da venda do Paulinho. Quer dizer, então ele, além de xingar a sogra do Campelo, né, ele fez uma acusação grave dizendo que o Campelo estava usando dinheiro do clube para viajar e gastar e etc. em férias na Europa. Depois disso, né, ele também falou do Jorge Salgado. Ele falou numa frase, né, numa citação ao Fernando Horta, né, dizendo que o Fernando Horta era um amarelão, né? Ele disse que o Jorge Salgado, né, que no Country Club, né, para quem não conhece o Country Club, é ali em Ipanema, ali na Lagoa, né, ao qual o Jorge Salgado frequenta, que o Jorge Salgado seria conhecido como pedófilo, né? Que ele olhava para os filhos dos amigos no Country Club.
Galera, o que isso daí representa? Isso daí é mais do mesmo que acontece em São Januário, infelizmente. Eu me lembro que no início dos anos 2000, né, eu frequentador de arquibancada que era, sempre tive muito orgulho da união da torcida do Vasco. A torcida do Vasco era incrível, né? Em falar principalmente das torcidas organizadas, né? Elas formavam um verdadeiro escudo para proteger a torcida do Vasco, enquanto do outro lado os flamenguistas se matavam e a gente desse lado de cá até dava risada em alguns momentos, coisa da década de 90, início dos anos 2000. Mas aí começou a divisão dentro do Vasco. A divisão política sempre existiu, mas a violência começou a vir para a arquibancada e principalmente para a social de São Januário. Muitas ofensas nos últimos 20 anos, muitas agressões, muito comportamento descabido, né? É importante falar que ontem, na votação, né, a maciça maioria votou pela exclusão desse grande benemérito, o Otávio Gomes, né? Foram 158 votos a favor da expulsão contra 2 contra, né? Caveira, o que você acha? Você acha que tem que expulsar? Cara, eu realmente sou um cara que não sou profundo conhecedor do Estatuto do Vasco. Sempre venho aqui cobrar, sim, uma reforma do Estatuto, né? Coisas que eu acho que devem ter um Estatuto. Eu acho que o Vasco, por exemplo, tem que ter uma regra de conduta, né? Para dia de jogo, para vida social. Isso é que eu penso, cara. Porque sempre quando eu fui na social, muitas vezes eu vi situações, na época do Dinamite, por exemplo, agora eu estou dando a minha opinião do que eu acho que deve ser feito, tá, galera? Na época do Dinamite, eu me lembro do Euriquinho vestindo camisa com uma banana lá na frente da social, xingando a plenos pulmões o Roberto Dinamite, e aí ele voltava, sentava na cadeira dele, olhava para cima, né? Achava alguém que ele não gostava e xingava também, né? E outros também em volta, né? Então, assim, causando tumulto numa área que era para ser de confraternização de vascaínos. Eu acho que esse tipo de situação, né, que acontece demais dentro do Vasco, deveriam ser coibidas. Eu não acho que a social do Vasco é para ter qualquer tipo de conduta. Vou te dar um exemplo. O cara não pode encher a cara e sair xingando todo mundo, chamar para porrada. Isso daí, para mim, tem que ser, sim, passível de punição. Tem que ter um mínimo de conduta para você estar ali convivendo com os outros. Na arquibancada a mesma coisa, entendeu? Por exemplo, em São Januário, cara, acontece de tudo. As pessoas tacam de tudo dentro do campo. Outro dia o cara foi filmado em cima do alambrado de São Januário. Não aconteceu nada com ele. Nem na justiça do Estado e nem dentro da paz do Vasco. Isso não pode acontecer, cara. Então, assim, esse cara parece que ele foi pego de exemplo, né? E aí até quem é do Conselho Deliberativo hoje está falando, são novos tempos em São Januário. Galera, sabe aquela história do combinado não sai caro? É isso que falta no Vasco. Tem que estar no papel. Tem que estar no papel. Ofensas verbais. Eu não sei se existe isso. E se existir isso, eu vou trazer aqui para vocês, porque eu nunca ouvi falar. Agora, quando isso está no papel, quando o cara faz a besteira, pum, você vai lá e carimba o cara e cancela o cara. Então, esse Otávio Gomes, agora, o que está acontecendo? Ele está sendo pego, né, de exemplo, cara. E que sirva de exemplo para outros não fazerem do mesmo. Agora, o que não pode é ter um julgamento só porque ele é do grupo de oposição, né? E se alguém do grupo da situação fizer, não ser punido da mesma forma. Então, assim, realmente está mais do que na hora do Vasco viver novos ares, de acabar com essa babaquice que acontece na internet, por exemplo, né? De gente que é chamado, por exemplo, de candidato até hoje. Tem gente que é candidato eternamente, né? No Vasco é assim, o cara concorre uma vez, 2 anos depois, passaram 2 anos da eleição, ele continua sendo candidato. Quando o candidato é só pré-eleição, meu amigo, acabou a eleição, ele volta a ser um sócio normal, e aí depois de 3 anos ele pode se candidatar ou não.
Então o Vasco precisa ter paz, galera. Precisa ter paz. É isso que eu quero para o Vasco e é isso que eu acho que deve ser. Principalmente na internet, galera. Principalmente na internet. As pessoas têm que fazer na internet o que elas fazem na vida dela real. Às vezes a galera chega botando o dedo na cara, xingando, né? Chamando pra porrada, aí a gente vê youtuber, chamando youtuber pra porrada, né? Será que se encontrar no mano a mano, cara a cara, vai ter a mesma posição? Porque, cara, galera, somos todos vascaínos. Já falei aqui, meu irmão, sou da época, meu irmão. Se tivesse passando por um carro com adesivo do Vasco quebrado, eu e meu pai, a gente parava para ajudar, meu irmão. É vascaíno, vamos voltar, vamos ajudar. E é isso que eu sonho em ver no Vasco da Gama. Todo mundo que vem aqui, de vez em quando vem um ou outro mais exaltado, a gente trata com carinho, com respeito e automaticamente a pessoa volta à comunicação, manda mensagem com respeito. Isso que a gente quer para o Vasco. Beleza? Essa é a minha opinião. Eu quero muito saber a sua opinião, então vem aqui embaixo, comenta, vamos trocar aquela ideia, beleza? E ó, mais uma vez, pô, se você não é inscrito no canal, se inscreve, pô. A maioria da galera que vem aqui não é inscrito. A gente acabou de chegar a 26 mil inscritos, a gente quer chegar a 30 mil, então ajuda a Amo Vasco TV nessa missão rumo aos 30 mil. Já dá o like, já comenta para sábado participar da brincadeira no ao vivo. Tem que estar ao vivo, hein, galera? Tem que ser inscrito também, tá? Para participar e ganhar uma camisa da capa modelo supporter, camisa oficial. Então, ó, me despeço por aqui. Saudações vascaínas. O Bigode volta no meio do dia com aquela live maneira, ó. Que é Vasco.